série será organizada em temporadas. Na primeira temporada eu estou trabalhando com vocês o livro de Gênesis, não versículo por versículo, mas seções do livro de Gênesis. O livro de Gênesis ele é dividido em duas seções, dois blocos, capítulo 1 ao capítulo 11. Depois o segundo bloco é do capítulo 12 ao capítulo 50. E hoje nós iremos olhar para o último capítulo do primeiro bloco. Então abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. Gênesis 11, apenas o verso 1. Inicialmente. Gênesis capítulo 11, verso 1. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Vamos orar, gente? Mais uma vez, Deus, ilumina os olhos do nosso coração, abre o nosso entendimento, que a meditação da Tua Palavra nessa noite possa produzir salvação, santificação, temor, tremor, confiança. E além de sermos confrontados pela Tua Palavra nessa noite, nós possamos ser confortados, animados, fortalecidos. Tudo isso é possível porque a Tua Palavra é como uma espada que penetra no mais íntimo do nosso ser. É cortante, é confortante. E nós imploramos pela ação sobrenatural do Teu Espírito. Porque o desejo do nosso coração não é sair daqui com mais informações, mas experimentar transformação, Deus. E essa transformação é possível. E o Teu Espírito que aplica isso tudo no nosso coração. Mais uma vez, coloque Cristo diante dos nossos olhos com poder e glória. Em nome de Jesus, amém. A primeira vez que eu tive contato com alguém que falava outro idioma, foi bem interessante. Foi no Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, naquele lugar maravilhoso. Um garotinho por volta de 6 anos, acostumado a viver na roça, chego no Pão de Açúcar, um monte de gente falando uma língua diferente, e eu fiquei assim, achando aquilo a coisa mais esquisita do mundo. Alguns davam risada, e eu acho que até a risada era numa linguagem diferente. Eu falei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo aqui? Até que uma mulher pisou no meu pé, deu aquele sorriso bonito e pediu desculpa. Só que eu não entendi que era o pedido de desculpa. Eu disse, a senhora pisou mesmo no meu pé. Meu tio, ele acha graça disso até hoje. Ele estava do meu lado e falou, Bruno, ela só te pediu desculpa, foi só isso. Um outro momento, foi um momento intrigante. Eu resolvi, gente, comprar uma moto de um cigano. Na época, os ciganos, eles ficavam acampados naquelas barracas. Lembra daquela época? Hoje eles não têm casa, uma coisa mudou. E quando eu cheguei na barraca do cigano, eles começaram a falar uma língua que eu não entendi nada. Pensei, é golpe. Vou levar um tombo aqui. E a terceira vez, foi a mais difícil de todas. Foi quando eu fui estudar grego no seminário. O professor todo empolgado, dando aula de grego. Sabe quando você se sente um peixe fora d'água? Eu, sem entender absolutamente nada naquela primeira aula, eu pensei, eu acho que eu não entendi o chamado de Deus. Não é isso que Deus quer para a minha vida. Olhei para os meus colegas, todo mundo assim, sem dar a entender se estava entendendo ou não, mas como tinha um médico na sala, eu pensei, esse sim deve estar compreendendo tudo. Terminou a aula e eu procurei o Carlos. Carlos, você compreendeu alguma coisa da aula de hoje? Ele disse, nada. Aí eu fiquei mais aliviado. Percebi que tinha que perseverar um pouquinho mais. No episódio de hoje, nós veremos como surgiram os idiomas e por que eles surgiram. No último episódio, nós vimos que Deus enviaria um juízo sobre o mundo, o dilúvio. As duas sementes se misturaram e Deus disse que a corrupção do coração humano era contínua e o Senhor graciosamente chamou um homem chamado Noé. E Noé pregou mais de um século falando da necessidade de arrependimento enquanto construía uma arca.
E esses detalhes você vai encontrar do capítulo 6 ao capítulo 10. Deus mandou Noé levar casais dos animais, provavelmente filhotinhos de cada espécie. E no momento certo o Senhor ordenou: Noé, entre na arca, juntamente com a sua esposa, com seus filhos e as esposas dos seus filhos. 8 pessoas, 150 dias de muita chuva. Depois as chuvas pararam e as águas começaram a baixar. E no capítulo 9 ele dá uma ordem semelhante àquela que foi dada lá no jardim. Olha, acompanha comigo o capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos dizendo, novamente: sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. Qual é a ordem agora para esse novo momento da humanidade, através de 8 pessoas, encher a terra? Aquilo que os teólogos chamam de mandato cultural. Não é apenas encher a terra de gente, mas de pessoas que expressam, que demonstram a imagem e semelhança do Senhor, onde o nome de Deus deveria ser exaltado através das suas criaturas. Aqui nós temos a origem de todos os povos são filhos de Cã, Sem, Jafé, filhos de Noé. Ainda no capítulo 9, Deus disse: eu não vou destruir mais o mundo através de um dilúvio. E Deus coloca um arco como sinal, como pacto que é feito entre Deus e a humanidade. Projeta, Laura. Porei o meu arco nas nuvens e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. No hebraico não diz arco-íris, apenas arco, que significa um instrumento de guerra. E não pisque, porque esse arco tem um significado muito especial. Quando você vê um arco-íris, lembre-se disso. O arco de Deus, a arma de Deus não está apontada mais para a humanidade. Ele colocou para cima. É por isso que o arco é assim, ó. Deus está dizendo: eu não vou mais destruir vocês com água. Depois desse momento glorioso, onde Noé escuta Deus falar desse pacto, dessa aliança, dizendo que eles deveriam se multiplicar, Noé plantou uma vinha, irmãos. Diz a Bíblia que ele se embriagou, ficou nu dentro da sua tenda. Seu filho Cã, vendo a nudez do seu pai, ao invés de honrar o seu pai, cobrir a nudez do pai, embriagado, ele avisa os seus irmãos: papai está pelado dentro da tenda. Alguns teólogos chegam a dizer que o Cã estuprou Noé. Pesado isso. Eu não penso que o texto chega a esse ponto. Mas a ideia é que, ao invés de honrar o seu pai, ele o expôs. E Noé, então, amaldiçoa o seu filho Cã. Diz assim: maldito seja Cã. Sabe o que isso significa? Porque eu tenho trabalhado com vocês, desde que eles saíram do jardim, que 2 sementes estão nesse mundo. A semente da serpente e a semente da mulher. Cã era filho do diabo. E Deus preservou na arca junto com Noé. Por que Deus faz isso? Eu já falei no primeiro sermão, no segundo sermão. Projeta mais uma vez, Laura. Deus preserva a semente da serpente para nos ensinar que Ele não precisa da fraqueza dos inimigos para vencer. Desde o princípio o Senhor mostra que esse não é o modus operandi dele. Nossa esperança não está na limitação dos adversários, mas na soberania de sua mão invisível. Deus não precisa, irmãos, da fraqueza do inimigo para vencer. Por isso ele preserva. Por que ele faz isso? Porque existe um encontro agendado desde a eternidade passada entre o descendente da mulher e a serpente, que vão se encontrar na cruz do Calvário, onde a Bíblia diz que ele, Jesus Cristo, esmagará a cabeça da serpente. E diz Paulo em Colossenses que esse encontro é um encontro de humilhação, diz assim: despojando principados e potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás e seus filhos foram humilhados na cruz do Calvário. E então no capítulo 10 de Gênesis, nós encontramos aqui a origem das nações. Entre os filhos de Cã, e você tem que acompanhar agora esse rastro da serpente, nasce um homem chamado Nimrod. Terrível. Nimrod significa rebelde,
Diz a Bíblia que ele era poderoso na terra, foi valente, caçador diante do Senhor. E presta atenção, esse diante do Senhor aqui, não é aquela ideia de corandeu, diante de Deus, vivendo na presença de Deus. Não, é encarando Deus. Entendendo que Deus é seu adversário. Esse homem considerava Deus um rival. E o princípio do reinado de Nimrod foi Babel. Que gera depois a Síria e, pasmem, Nínive. Lembra de Nínive? Nós já estudamos aqui. O capítulo 10, então, nos diz de onde vieram os maiores grupos étnicos, começando pelos 3 filhos de Noé. Por isso que no capítulo 10 você tem genealogias dos filhos de Noé. Curiosamente, quando termina a genealogia de um filho de Noé, diz assim o texto: e falava segundo a sua língua. Já dizia que eles falavam outro idioma. E eu falei para vocês que o livro de Gênesis não é um arranjo cronológico, mas tópico. É bem verdade que existe uma cronologia aqui, mas a ideia do texto do livro de Gênesis não é fato após fato. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, diz a Bíblia que Deus criou o homem e a mulher à imagem e semelhança. No capítulo 2 repete, mas repete acrescentando algo. Deus tira a costela de Adão e cria a mulher. Trazendo, ampliando. Então o capítulo 11 vai explicar para nós de onde surgiram as línguas. De onde vieram essas línguas? O texto então começa dizendo que cada um falava a mesma língua. Embora não saibamos que língua era essa, a ideia do hebraico era uma linguagem comum, um único vocabulário. A mesma língua. Não podemos esquecer, irmãos, que para compreender melhor o livro de Gênesis, nós precisamos lembrar quando esse livro foi escrito. Quando o povo está saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. E Deus está querendo mostrar para o seu povo a sua história. E eu não sei se você já parou para pensar. A terra prometida se chama Canaã. Quem morava em Canaã? Os cananeus. De onde surgiram esse povo? Filhos de Cã, filhos de Noé. Daquele filho amaldiçoado por Noé. Em breve nós vamos ver como Deus chama Abraão e diz: a medida da iniquidade dos cananeus subiu, chegou no limite. E eu vou dar aquela terra para vocês. Por que isso é importante? Porque você encontra gente questionando às vezes, por que Deus manda matar, inclusive as crianças de peito, quando eles vão entrar em Canaã? Não é estranho essa ordem? Se você não lê a Bíblia de maneira sequencial, entendendo o que está acontecendo, quem eram os cananeus que Deus mandou matar? Filhos da serpente. Filhos de Cã. Aqueles que Deus disse para Abrão, a medida da iniquidade deles chegou no limite. Nunca esqueça das 2 linhagens, porque senão você não vai compreender o que a Bíblia está querendo dizer. Deus queria mostrar para o seu povo, antes de entrar na terra prometida, a origem dos seus inimigos. Eles surgiram como filhos de Cã. E demonstrar também para o seu povo porque era legal Deus dar uma terra, sendo que essa terra já tinha outros habitantes. Porque Deus é o Criador dos céus e da terra, e tem direito de dar a terra dele para quem ele quiser. Verso 2 a 4, acompanhe comigo. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chega até os céus. E preste atenção, tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. No livro de Gênesis, todas as vezes que você vê o povo indo para o Oriente, significa que eles estão se afastando da região lá do Éden.
E aqui eles estão fazendo isso, que é a mesma direção que Caim tomou, a Mesopotâmia, que hoje é o Iraque atual, mas naquela época era uma terra muito fértil. E como se não bastasse isso, eles tomaram uma decisão de construir uma cidade com uma torre. O povo está unido em uma só língua para construir uma cidade com uma torre forte e querem deixar o Criador dos céus e da terra de fora. Houve um encorajamento mútuo entre aquelas pessoas. Vamos fazer uma cidade para nós e vamos colocar nela o nosso nome, vamos projetar o nosso nome. Sabe o que é curioso, irmãos? Que às vezes os homens se unem para desobedecer a Deus, para debochar de Deus. Tem um texto em Isaías, que eu acho que você já leu esse texto, e às vezes as pessoas usam esse texto fora do contexto. Olha que texto interessante de encorajamento. Um ajuda o outro e diz a seu próximo, seja forte. Quem já leu esse texto, já usou? Esse texto, irmãos, ele não é para obedecer a Deus. Eles estavam construindo um ídolo. É só ler o texto dentro do contexto. Um ao outro ajudou e disse, seja forte, vamos fazer um ídolo. E aqui em Babel, eles estão unidos novamente para desobedecer. Vamos imortalizar o nosso nome, vamos entrar para a história. Já pensou uma cidade com o nosso nome? Já pensou uma rua com o meu nome? Olha o que Calvino diz sobre isso. Esta é a paixão perpétua do mundo, negligenciar o céu e buscar a imortalidade na terra. No hebraico é dito assim, vamos fazer um nome para nós, para ficarmos conhecidos como aqueles que construíram uma grande cidade e uma grande torre. Vamos fazer o nosso reino, vamos fazer uma torre para que seja símbolo do poder do homem. Bem alta, a mais alta de todas. Vamos criar uma ordem mundial, seremos um único governo, seremos uma única nação. Já ouviram isso? Gente, não há nada novo debaixo do sol, não se esqueça. É por isso que Jesus impacta tanto quando ele pisa aqui nesse mundo. Porque ele, sendo o Rei da Glória, se esvaziou, pegou uma toalha e uma bacia. Às vezes nós ficamos assustados com os noticiários, mas esquecemos que sempre foi assim. E o mundo pode experimentar mudanças variadas, experimentar tecnologia inimaginável, mas o desejo mais profundo do coração humano é sentar na cadeira de Deus, criar o seu próprio reino, estabelecer as suas próprias regras. Esse é o desejo mais profundo, e essa foi a tentação lá no Éden. Eva, você não precisa ser apenas a imagem de Deus. Que tal ser igual a Deus? Do seu jeito. E eles disseram, não vamos espalhar. Deus disse, preencham a terra. E eles disseram, não, nós vamos ficar juntinho. Porque por trás dessa torre havia um desejo de controle, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Eles queriam uma queda de braço com o próprio Deus. Tem uma música que eu já cantei várias vezes, do Biquíni Cavadão. Vento, ventania, me leve até as bordas dos céus. Eu quero puxar a barba de Deus. E às vezes a gente canta sem pensar. O desejo profundo do coração do ser humano é esse. Me dê uma oportunidade para pegar uma queda de braço com Deus. Esse arranha-céu é símbolo de uma sociedade unificada e titânica que se autoafirma contra Deus. A torre construída era um tipo de templo típico da Mesopotâmia. O zigurate, depois você pesquisa na internet.
Era uma pirâmide escalonada, uma espécie de escadaria que supostamente levaria o homem até o céu, para ali dominar a criação, para que os deuses descessem, mas principalmente, não pisque. A ideia que estava por trás dessa grande torre era: nós vamos criar uma torre tão alta que no próximo dilúvio eu quero ver se ele vai conseguir me alcançar. Eles não tinham fé, gente. Deus disse: o arco está aí para dizer que eu não vou destruir, mas eles são filhos da serpente. Os filhos da serpente não acreditam na palavra de Deus. Eles não têm esperança. Mesmo Deus dizendo: não haverá mais dilúvio, porque eles não acham que Deus é confiável. E eles preferiram confiar na sua torre do que na palavra de Deus. Esse é o pecado de Babel. Esse é o pecado que estava diretamente ligado à construção da cidade, daquela torre. Em 1882, o filósofo Nietzsche escreveu uma frase: Deus está morto. Com o tempo ele desenvolveu: Deus morreu, Deus continua morto e nós o matamos. Nós lemos hoje na liturgia que Deus dá risada dessas coisas. Deus debocha de quem pensa assim. Caim e seus filhos estão aqui comprometidos em edificar um reino parasita. Será que Deus vai deixar? Eles desejavam ser como o Altíssimo, aproximar-se o máximo de Deus. Deus vai deixar isso acontecer? Olha o texto, versos 5 a 7. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Gente, esse texto aqui é cheio de ironia. Deus tem bom humor, tá? Pode ter certeza disso. Sabe o que Deus está dizendo? Estão construindo uma torre tão grande que eu acho que eu tenho que descer para enxergar essa torre. Eles estão se achando. Que torre enorme é essa? Desçamos. Da mesma maneira que Deus disse lá no início: façamos. Agora ele diz: desçamos. A pergunta que eu me faço é: por que Deus deixou essa torre ser construída e não acabou com esse projeto no início? Quando havia só um desejo no coração. Por que Deus deixou? De certa forma, ela ser construída, ser levantada até uma certa medida. Será que é para tornar a queda deles mais evidente? Existe um ditado popular: quanto mais alto, maior será a queda. Mas também conceder a oportunidade de arrependimento. Nós estamos vendo desde o capítulo 1 que é juízo e misericórdia misturado. Deus aplica o juízo e também a misericórdia. Projeta para mim, Laura. A demora do juízo não é a ausência de justiça, mas a manifestação da paciência de Deus. Os julgamentos desta vida são apenas sombras do grande dia que virá. Por isso, a longanimidade, a paciência divina deve conduzir-nos ao arrependimento e não à presunção. Aqui, Deus frustra o empreendimento dos construtores de Babel. Sabe por que Deus faz isso, irmãos? Olha o que esse salmo diz: o Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre, e os intentos do seu coração por todas as gerações. Deus sabe frustrar os nossos planos arrogantes que querem tomar o lugar de Deus. Veja bem o que eu vou falar para vocês. Eu creio que Deus faz isso até hoje. Eu creio que Deus ainda frustra os nossos planos orgulhosos, querendo promover o nosso nome. O que foi o Covid-19? Nós achávamos que agora sim a gente ia avançar, mas ia avançar de tal maneira, todo mundo. Eu lembro de um Twitter
de um homem lá dos Estados Unidos. Ele disse, no meio da pandemia, o Covid-19 me lembrou como meus planos estão em lápis. Somente Deus escreve o futuro com tinta. Quantas cirurgias foram canceladas? Viagens. Quantos projetos tiveram que voltar para a gaveta? Quantos? Ou vocês acham que Deus não está por trás disso? Os homens dizem uns aos outros, venham, vamos fazer tijolos, venham, vamos construir uma cidade, uma torre. E agora vem Deus e diz, venham, vamos confundir a língua. Deus não quis usar nenhum instrumento. Vamos só confundir a língua. E esse venham significa, gente? Será que Deus está chamando os anjos? Ou será que é o plural majestático? Sabe quando alguém é cheio de glórias assim, nós vamos fazer isso? Não é isso. Aquilo que eu tenho trabalhado com vocês. A Trindade sempre está agindo na Bíblia. O único Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isso que vai ficar mais claro no Novo Testamento. Nós já estudamos hoje pela manhã, mais uma vez, que a criação não é apenas Deus Pai criando, Deus Filho estava na criação, o Espírito Santo também. E em Gênesis existe indicações que há pluralidade nas pessoas coexistindo no ser de Deus. Vamos. Verso 8 e 9. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor o dispersou por toda a superfície da terra. Em um ato miraculoso, porém inexplicável, Deus fez com que eles começassem a falar em línguas diferentes, que alguém ainda não havia falado. Em Babel, Deus não criou todas as línguas, como existe hoje. O que acontece aqui é o tronco linguístico de centenas e centenas de outras que se desenvolveram a partir daquelas. Mas que deve ter sido bem engraçado, deve ter sido. Imagina o cara que é o mestre de obra dizer para o servente de pedreiro, manda aí, cimento. Não estou entendendo. Olha o que Agostinho, que escreveu o livro A Cidade de Deus, ele fala sobre isso. Presta atenção que isso aqui é muito especial, irmãos. Como a língua é um instrumento de domínio de quem manda, nela foi condenada a soberba. Deus está confrontando aqui a soberba humana, de tal sorte de que quem mandava no homem, que não quis entender os mandamentos de Deus, para obedecer-lhes não era entendido. Aqueles que estavam dando ordens não eram compreendidos. E aí você imagina, fulano faz isso. Não sei. Fulano faz isso. Mas a ironia do texto aqui não é só quando Deus confunde a língua, mas porque Deus um dia disse, preencham a terra. E através dessa confusão que Deus trouxe aqui, eles foram espalhados. Aí Deus espalhou na terra para que fosse povoada. Aquilo que deveria acontecer de maneira voluntária, não aconteceu. Mas a ordem de Deus, você que nos visita, não se assuste que eu vou falar, porque a igreja está ouvindo isso todo domingo. A ordem de Deus é sempre cumprida, por bem ou por mal. Em submissão voluntária ou quebrando o nosso orgulho. Sem tirar a responsabilidade humana, Deus diz, farei toda a minha vontade. Deus pode deixar a gente desobedecendo por algum tempo, por alguns dias, até alguns anos. Mas em algum momento, você vai cumprir a vontade de Deus, sendo um Judas ou sendo o apóstolo João. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra, e ali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Babel é de onde vem Babilônia.
O significado desse nome é confusão. Por toda a Bíblia, até o Apocalipse, o conceito de Babilônia é crucial. Confusão. Todas as vezes que você encontrar Babilônia, é a ideia de confusão. Em Babel, os seres humanos desobedecem aos mandamentos de Deus e tentam estabelecer como os únicos governantes da terra aquela antiga ambição, adquirir um nome, celebrar o meu nome. E, queridos, a Bíblia diz claramente que somente um nome deve ser reverenciado no céu e na terra. Diferente dos filhos de Noé, o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, nós vamos ler, diz algo muito belo e confortante para nós. Diz que Jesus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Com qual propósito, Paulo? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, nos céus, na terra e debaixo da terra, e não pisque. E toda a língua que Deus um dia confundiu, confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. No próximo episódio nós vamos ver como Deus chama um homem e começa a preparar uma nova nação para levar a palavra de Cristo por todo o mundo. Seu nome é Abrão. Porque em Apocalipse diz que haverá representante de todas as nações, essas nações que estavam ali de maneira embrionária, no capítulo 10 de Gênesis. Haverá representantes de todas as nações diante da grande assembleia, diante do Cordeiro, adorarão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aplicações para nós. Em Gênesis capítulo 11, estamos novamente testemunhando a perversidade do coração humano e o julgamento misericordioso de Deus. Queridos, num certo sentido, há apenas uma raça, a raça humana, pecadores, amantes de si mesmo. Somos também corrompidos em nossa natureza. A história de Caim é prova disso. Aqui, a Torre de Babel é prova disso. Babel é a tentativa humana de superar um abismo enorme entre nós, criaturas, e o Deus que é Criador. A tentativa humana de resolver os efeitos do pecado, mas sem Deus. Exatamente como Adão fez quando fez roupas de figueira para cobrir a nudez pecaminosa. Essa tentativa humana de reconciliar-se com Deus sem Cristo é satânica, demoníaca, é da serpente. Mas é impossível ler esse capítulo 11 de Gênesis sem perceber o bafo da serpente. E desde o início disse para o casal, e diz para mim e para você hoje: faz do seu jeito. Não precisa ser do jeito de Deus. Tem um jeito mais fácil. Seu reino, suas regras. As nações continuam a se comunicar umas com as outras, apesar das diversidade de línguas. Mas a resposta mais gloriosa de Deus para Babel encontra-se no Evangelho. Deus fez proclamar a única mensagem de salvação em todas as línguas. No Pentecostes, Atos capítulo 2, Babel foi revertida, o Espírito Santo foi derramado e houve ali uma capacitação de Deus para pregar em todas as línguas. Assim, aqueles que um dia foram tristemente divididos, agora são unidos em Cristo. Embora difiram no som de suas palavras, dizem a mesma coisa quando, movidos pelo Espírito Santo, creem em Jesus Cristo e afirmam com o coração e a mente: Abba, Pai. Porque ninguém pode chamar Deus de Pai, a não ser pelo Espírito Santo. Ninguém crê em Cristo,
a não ser pelo poder do Espírito. Pergunto para você, o Espírito já testificou com o seu Espírito que você é filho? Você tem fé no Filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador? A Bíblia diz que não existe outro nome pelo qual o ser humano pode ser salvo. Mas antes você é chamado, convocado pelo próprio Deus, se arrependa. E creia em Cristo como Salvador e Senhor. Segunda aplicação para nós. Deus, por sua graça, tem promessa de que haverá representantes de todos os povos, de todas as línguas, como eu falei, e serão reunidos em Cristo. Por quê? Porque Jesus é o protagonista no teatro de Deus. Foi Ele que disse: ide, portanto, e façam discípulos de todas as nações. Projeta para mim, Laura. No teatro de Deus aprendemos que o Senhor não quer que a humanidade fique concentrada em um só lugar, nem que haja um domínio mundial, uma ordem mundial centrada no homem, mas quer que os discípulos de Cristo se espalhem por toda a terra, proclamando o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar. Em Cristo, somos um, apesar das diferentes línguas e nacionalidades. Sabe o que é curioso? Após a ressurreição, o Espírito foi derramado. Jesus já havia dado a ordem: vão por todo mundo e pregam o Evangelho. Se você ler o livro de Atos, ninguém foi. Todo mundo quis ficar em Jerusalém. Aí houve aquela necessidade de trazer, de vender as terras e sustentar aquelas pessoas que estão ali. E aí, vamos obedecer à ordem de Cristo ou não? Sabe o que Jesus fez? Trouxe perseguição. Começaram a perseguir. E quando a perseguição veio, aí eles se espalharam. Não tem jeito. Temos que ir por todo mundo pregar o Evangelho. No teatro de Deus, a vontade do Senhor sempre é cumprida. Mas a pergunta que eu me faço, irmãos, que eu me faço: precisa ser assim, gente? Precisa ser dessa maneira? Eu e você, muitas vezes, preferimos ser conduzidos pela nuca do que ser guiados pelas mãos de Deus. Precisa ser assim? É por isso que eu trago uma palavra de exortação para nós essa noite. Não sejais como o cavalo ou a mula, que se obedece com cabresto e freio. Deus não quer lidar com a gente assim, arrastado. Terceira aplicação. Deus quer nos conscientizar que nós fazemos parte dessa mesma humanidade terrível, que tenta ser autônoma, independente do Senhor, e que nós somos comprometidos com o nosso pequeno reino. É um problema. As crianças já nascem com essa voz ecoando no ouvido delas. É por isso que uma das coisas que a criança aprende sem você ensinar é não. Segundo, é meu. Quando Satanás diz: você vai ser como Deus, isso mexe profundamente com a gente. Ah, pastor, mas isso não acontece comigo, nunca aconteceu comigo. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode não ter pensado isso com clareza, mas na prática, isso acontece diariamente. Sabe por quê? Nós desconsideramos Deus no mundo de Deus. O problema é a nossa prática. Aí a maioria de nós não pensa em termos de reino, onde nós fomos criados para viver no grande reino de Deus. Mas o pecado torce a nossa lealdade e nos faz ser mais dedicados ao nosso pequeno reino do que o reino de Deus. Deixa eu subir nos ombros de Paul Tripp aqui, no belíssimo livro Em Busca de Algo Maior. Olha o que ele diz. Assim como o grande reino de Deus
O pequeno reino não é um lugar, mas um compromisso do coração. Porque é um compromisso do coração, eu levo o pequeno reino comigo aonde quer que eu vá. Aqui está o problema. Aqui está a nossa luta. Em vários momentos eu não me importo o que Deus pensa. É a minha vontade, a minha decisão, do meu jeito. Não somos diferentes. Por último, terminando aqui, qual é o nome que você mais se preocupa? Deixa eu usar em outras palavras. Você fica preocupado com a aprovação, a reputação? Sabia que isso pode ser mais profundo do que nós imaginamos? Tem uma maneira de trazer um diagnóstico, eu acho que mais profundo. Qual é a nossa preocupação? É se eu fico extremamente chateado quando alguém fala mal de mim, mais do que quando alguém fala mal de Jesus. Quando alguém fala mal de você, o que você faz? Conselho do esposo. Guarde com bolso bom esse conselho. Projeto. Quando falarem mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Guarde isso. As pessoas não te conhecem profundamente. Elas não sabem o quanto você ofende Deus todos os dias. Você é muito pior do que você pensa. Quando alguém fala mal de você, e falam mesmo, gente, não tem jeito, você vive aqui fora do Éden. A W. Tozer disse certa vez, não se defenda. Se você quiser se defender, Deus vai deixar você se defender. Mas deixa Deus te defender. Eu sei que isso na prática é dificílimo. Mas esse é um exercício que nós precisamos fazer. Vamos orar, gente. Vamos pedir a graça e a misericórdia do Senhor. Que Ele me ajude e te ajude também. Vamos falar com Deus. Peço o grupo de louvor para se preparar para o último cântico. O que falar para Deus nessa noite? Qual seria a sua oração? Eu queria dar um tempo para você orar, para você colocar o seu coração diante daquilo que você ouviu. Que você pudesse refletir no poder do Espírito. Rodrigo, por favor. O Marcos Saraiva está atrás de você. Márcio, por favor, perto de Márcio. Vai orar por nós. Deus grandioso, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos quebrantado a cada dia, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos feito enxergar o quanto nós dependemos de Ti, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque desse púlpito não tem vindo palavras macias que nos agradam, mas palavras que nos confrontam e que nos colocam, ó Deus, no nosso devido lugar. Ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo tenha feito essas palavras repercutirem, reverberarem na nossa vida durante a semana, durante os dias. Ó Deus. E isso tem trazido o crescimento da Tua igreja, Senhor Deus. Nós Te exaltamos, nós Te engrandecemos, nós Te louvamos porque o Senhor cuida de nós das maneiras mais improváveis, ó Deus. Muitas vezes puxando a nossa orelha, nos sacudindo de formas diferentes. Sim. Nada mais é do que a manifestação do Teu amor, do Teu carinho, do Teu cuidado para conosco, ó Deus. Muito obrigado, porque o Senhor cuida de nós. Continua conosco, continua falando as nossas vidas, ó Deus. Continua nos auxiliando nas nossas deficiências, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. Em cada momento, aplicando, Senhor, as Tuas verdades, a Tua vontade, o Teu querer nas nossas vidas. É o que nós Te oramos no nome santo do Teu Filho amado Jesus, nosso Salvador. Amém.
Vamos colocar de pé, irmãos, para a gente cantar esse último cântico. Depois eu estarei impetrando a bênção do Senhor. Pela palavra E agora, povo de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Rei da Glória, que o amor do Pai, o incansável amor, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre nós, Igreja Presbiteriana Cidade Nova, mas com todos que confessam o nome de Jesus Cristo em todas as línguas, em todas as nações, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Uma semana abençoada.